Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da X3, onde nós vamos falar só de marketing jurídico. Eu sou o Rodrigo Patrão e nesse vídeo eu vou falar para você sobre 5 estratégias que são essenciais para todo advogado. Essas estratégias são estratégias que eu recomendo você iniciar sempre que falar de marketing digital, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal da agência, porque o foco principal é trabalhar só marketing jurídico, então aqui não vai ter nada para outro segmento, somente para você advogado. Então, se você gosta disso, me ajuda, porque assim eu sei que o conteúdo está sendo útil para você, está realmente gerando valor e tudo isso vai fazer com que eu gere mais conteúdo, te ajude mais e assim você consegue implementar na sua empresa estratégias que são validadas e testadas para ter bons resultados. Tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos para os vídeos. Bom, quando a gente recebe um advogado dentro do escritório, a principal pergunta é por onde eu começo. E normalmente os advogados já sabem por onde eles devem começar, né? O foco principal, sempre que nós falamos de resultado rápido, é tráfego pago. Só que normalmente os advogados chegam com a ideia do Google, e o Google não é o melhor canal. O melhor canal, o primeiro canal que você deve investir é o Meta Ads. E por que o Meta Ads é o melhor canal? Porque dentro da estratégia de Meta Ads, e quando eu falo Meta eu falo de Instagram e Facebook, é justamente trabalhar com vídeos. Os vídeos ele tem uma capacidade maior de reter a atenção das pessoas e uma capacidade maior de converter as pessoas a se tornar um contato. Tá? Então, o que seria essa conversão? A pessoa mandou uma mensagem para você. Então, caiu uma mensagem no seu WhatsApp, isso aí é uma conversão. Tá? Então, basicamente, o Meta ele tem mais capacidade porque você consegue fazer um anúncio direcionado para a dor da pessoa. Então, o Meta você não precisa de uma estrutura robusta para conseguir ter bons resultados. Tudo que você precisa é da sua rede social, o seu Instagram e Facebook e do seu WhatsApp. E nós orientamos você a fazer esses vídeos. Eu vou falar para você exatamente como que é a estrutura. Primeira coisa, o vídeo não pode ter mais do que 30 segundos, por uma questão óbvia. Se você faz um vídeo de 1 minuto e uma pessoa assiste ali 10 segundos, vamos supor isso, assiste 10 segundos, ela assistiu 1/6 do seu vídeo. Quando você faz um vídeo de 30 segundos e a pessoa assiste os mesmos 10 segundos, ela assistiu 1/3. Olha o quanto isso aumentou de retenção. Então, quanto mais você encurta o seu vídeo, mais retenção você aumenta. E com isso você consegue ter mais resultado, consegue ter melhor performance. Só que esse vídeo não pode ser feito de qualquer forma. Ele primeiro precisa começar pela dor. Então, se você é um advogado previdenciário, você precisa falar da dor do seu potencial cliente. E você precisa fazer o seguinte, falar de uma dor que seja de uma categoria, ou seja, de um nicho. Pega dentro do seu segmento nichos que você tem maior facilidade, ou que você tem melhor desempenho, ou que você tem melhor resultado, e começa a trabalhar isso dentro dos seus vídeos. Então, vamos supor que você trabalha com auxílio acidente. Então você vai falar da dor da pessoa. Então, você sofreu um acidente, não teve o benefício do INSS, no momento que você estava trabalhando, saiba que você pode recuperar esse benefício, ou que você pode correr atrás dos seus direitos. Entende? Então, eu estou falando de uma dor específica, eu tenho que ter um alvo. E isso para qualquer um dos segmentos que existe da advocacia. Primeira coisa que você vai fazer é falar a questão da dor, depois você vai falar um pouco sobre você, né, e como resolver a situação. Então, eu sou o Rodrigo, advogado especialista em direito previdenciário, e sei que você tem recursos dentro da lei para buscar esse benefício. Se você quiser saber mais, procure um advogado da sua confiança ou clica no botão aqui embaixo e fale com a nossa equipe para entender um pouco mais sobre os seus direitos. É basicamente isso. Tá? Então, o que você precisa entender é que essa chamada no final, às vezes ela pode ser um pouco mais agressiva para a OAB. Você vai fazer o seguinte, eu sou o Rodrigo, sou especialista em direito previdenciário e sei que você tem diversos recursos para conseguir receber esse direito, mas precisa ser analisado causas e causas, né, para que você realmente tenha total garantia de que você vai estar dentro do que a lei prevê. Então, se você quiser saber mais, procure um especialista para que ele possa te apoiar. E é só isso, você jogou para o ar, mas tem um botão de saiba mais logo embaixo no anúncio. Adivinha quem que ela vai procurar? Você que falou que tem esse recurso, tá bom? Então, dentro dessa chamada do Meta, claro, depois a gente consegue fazer um planejamento, fazer um briefing, entender qual que é realmente o trabalho que você vai executar, montar um script detalhado para você, para que isso fique mais fácil para ser falado. Eu, por exemplo, estou improvisando aqui, porque como eu trabalho com vários outros, eu não entendo nada em relação às leis específicas da parte jurídica, mas eu entendo da estratégia que funciona. Então, por isso que para mim é um pouco mais complexo de eu falar numa linguagem que entenda um pouco as leis, né, para não te orientar da maneira errada. Então, por isso eu me restringi àquilo que eu vejo com mais frequência. Porém, quando nós vamos montar isso para você, é de acordo com o que você faz. Então, nós vamos pegar todas essas informações e montar. Com isso, o Meta tem os recursos suficientes para poder atrair clientes para você, tá bom? Então, o Meta, eu consigo ter previsibilidade de resultado, eu consigo ter previsibilidade de fechamento, eu consigo ter previsibilidade porque eu tenho
o anúncio direcionado da maneira correta. Então, tudo isso vai fazer com que o resultado do Meta seja melhor. Já o canal número 2 que você pode trabalhar é o Google Ads. Só que o Google ele tem um ponto que é o ponto positivo e o ponto negativo, né? O ponto positivo do Google é que a pessoa foi te buscar. Então ela digitou no Google o termo. Diferente do Meta, que você apareceu para uma pessoa que estava fazendo só rolando a tela ali, né? Por entretenimento, por cuidar da vida de alguém, por olhar alguma coisa ali que ele goste. Então você de repente apareceu para ele. Já no Google não. A pessoa foi lá no Google e digitou a sua especialidade. Então a tendência do interesse dela ser maior em relação à pessoa que está no Meta, aumenta, né? Porque se eu fui atrás, então significa que eu tenho mais interesse. Porém, o Google ele precisa de uma estrutura maior. Você vai precisar de um site, você vai precisar montar uma estrutura bem planejada de palavra-chave para não pagar tão caro, porque o Google você paga por clique. Enquanto você está pagando ali algo em torno de 2 a 15 reais por clique, no Meta você está pagando a conversa. Então, ou seja, de 5 reais a 10 reais você está pagando a conversa, você vai receber uma mensagem. Então, o Google ele tende a ser um pouco mais caro. Não significa que ele não seja eficaz, não significa que ele não seja bom, significa que ele vai ser um pouco mais caro. Então, se você tem um capital maior, o Google pode ser um bom canal. E se você não tiver um capital tão alto, o Google ele entra no segundo item da lista para você investir, tá? Por quê? Porque o primeiro, Meta, é o mais econômico, Google ele é um pouco mais caro. Então, o Google é fundamental só se você já tiver um escritório um pouco mais consolidado ou se você já tiver um capital legal para poder fazer um investimento. Mas antes de tudo, o Meta é melhor, então por isso o Google está na segunda posição. Terceira posição é o SEO. O SEO é a otimização para os mecanismos de busca. Basicamente o que significa é que você vai montar um site, esse site ele precisa ter um blog, tá? O blog, a função dele é que você escreva vários artigos sobre o mesmo tema, né? Então temas relacionados, dúvidas frequentes que os seus clientes têm, e aí o Google vai começar a identificar esses textos e vai ter você como referência. Olha só a importância dos artigos. Muitas pessoas falam, mas quem lê artigo hoje em dia? Todo mundo que acessa o Google está sendo direcionado para um site que entrega aquele conteúdo. Quando nós falamos de conteúdo, nós falamos de artigo, tá? Então, pode ser um conteúdo em, sei lá, comercial, pode ser um conteúdo informativo, pode ser um conteúdo transacional, não importa. O Google vai buscar algum site que tenha ali algum tipo de artigo para poder te entregar. Então, por isso o artigo ele é importante, porque ele faz com que o Google leia o seu site e veja que você é autoridade no tema. Porque se você tem tantos temas ali escritos de formas diferentes, ele começa a te recomendar. Só que o pessoal, né, da advocacia no geral não tem esse costume de trabalhar o SEO. Eles escrevem artigos para outros sites, mas não escrevem um artigo para o seu próprio site. E o que ele está fazendo é o seguinte: quanto mais relevância você gera para um site, mais ele sobe no nível, no ranking do Google. Então, quando a pessoa digita uma palavra-chave específica, você vai aparecer sem precisar ficar pagando o Google Ads. Então, ou seja, o SEO ele é excelente. O único problema dele é que ele é a longo prazo. Então, se você começar a escrever artigos hoje freneticamente, um por dia, vai ser 30 por mês, ainda assim é pouco. Então, você precisa ter uma consistência. Qualidade e consistência faz com que seu site suba no Google. E isso é o diferencial do SEO. Porque quando você sobe para uma palavra-chave que é positiva para o seu negócio, você começa a receber leads. Tá? Então, os leads são os contatos interessados naquilo que você está oferecendo. Então, quanto mais artigos você escrever dentro do seu site, mais clientes você tem potencial de atrair, tá bom? Então, basicamente é isso. O SEO ele é um pouco mais demorado e por isso ele está na posição 3. Posição 4 aí de investimento que você tem que fazer. Redes sociais. Na verdade, redes sociais, eu acho que ele até ele acaba sendo um pouco mais relevante que o SEO em questão de velocidade. Porém, consistência, por isso que eu coloquei o SEO no terceiro, porque em consistência o SEO ele vai fazer com que você não precise depender dele ou ficar preso a ele no futuro. Já a rede social, você vai precisar gerar conteúdo constantemente. Porque a rede social ela tem um grande problema. Os conteúdos que você gera para Instagram, para TikTok, para Shorts, eles morrem muito cedo. O que eu quero dizer com morre? Eles, a partir do momento que você posta e não mantém uma frequência, a sua postagem ela dura 8 horas. Se ela não viralizar, ela tem um período de vida muito curto. Então as pessoas não vão ver mais aquela postagem que você fez. Então isso é um grande problema da rede social. Porém, a rede social tem a capacidade de gerar comunidade em torno do seu nome.
Por isso que é sempre muito importante você trabalhar com Instagram, com Facebook, TikTok. Muito advogado desconsidera o TikTok, mas eu tenho clientes que a principal fonte de renda deles é o TikTok, simplesmente por compartilhar conteúdo ali, YouTube e todos os outros canais que você pode utilizar para produzir vídeo, entregar conteúdos através de vídeo. Parece besteira, mas o vídeo é o melhor canal, tá? Porque a pessoa não precisa ler, a pessoa ela não precisa ficar ali horas procurando o que ela está pesquisando, ela pode simplesmente ali num vídeo curto de 1 minuto e pronto. Ela resolveu a situação dela, já entendeu um pouco mais sobre o que ela estava pesquisando e ela pode entrar em contato com você, tá? Então, redes sociais são excelentes, só que você precisa de tempo para poder produzir esse conteúdo. Então é por isso que ela está na nossa 4ª posição, por conta do tempo, por conta das pessoas muitas vezes não saber falar olhando para a câmera. Então todos esses pontos afastam o advogado de gerar uma demanda que é muito importante para o seu escritório. Então lembre que a rede social é mais um ponto de aquisição. Se você faz um vídeo e atinge 100 pessoas, imagina 100 pessoas numa sala te ouvindo. É isso. É basicamente uma palestra por mês ali ou uma palestra por vídeo que você está produzindo. Então tudo isso você tem que levar em consideração. Item 5, estrutura comercial. Ter uma equipe comercial vai ajudar você em vários pontos, mas existe uma questão que é importante. Ela precisa entender o tempo de atendimento daquele lead. Ela precisa entender que aquele lead ele tem uma determinada dor que muitas vezes não é padronizada. Então fazer às vezes o mesmo tipo de pergunta para pessoas diferentes não vai ter o mesmo resultado. Fazer um script ali, uma cartilhinha onde o vendedor tem que seguir ela passo a passo como se fosse um entrevistador, muitas vezes não vai dar certo. Se você manda tudo em texto, em textos enormes, muitas vezes a pessoa não vai ler. Então tudo isso vai do tato da pessoa, né? Até porque quando você faz um tráfego pago, um investimento em tráfego pago, o lead que cai ali, você tem que abordar ele de forma diferente, de uma maneira mais rápida, mas é a pessoa que veio atrás de você. Então quando você vai entrar em contato com ele, você tem que falar assim, ó, você acabou de se cadastrar no nosso anúncio, eu gostaria de saber como eu posso te ajudar. E aí a pessoa vai falar assim, então, eu tenho essa dúvida, essa dúvida, essa dúvida. Então você vai falar, entendo, então eu vou começar a explicar. Não, você vai simplesmente fazer o seguinte, tá, mas você já tem alguma coisa a mais? Faça mais perguntas que estejam relacionadas à situação da pessoa. Faça o máximo de perguntas, mas uma coisa que é extremamente importante. Se você fizer um atendimento por áudio, sua conversão vai ser melhor. Se você fizer o atendimento por ligação, sua conversão vai ser melhor. Se você fizer seu atendimento por vídeo, sua conversão vai ser melhor. Claro, Rodrigo, eu não tenho tempo, eu sou um advogado sozinho e eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu preciso deixar tudo meio que padronizado, ok? Mas isso é prejudicial para você, tá? Você vai ter uma taxa de fechamento menor. E aí você vai precisar de mais volume de lead para poder fazer o atendimento render da mesma forma que você fizesse de uma qualidade melhor. Entende? Não é só responsabilidade do marketing você colocar aí um cliente no seu escritório. O comercial ele é 50%. Então, por isso, invista numa estrutura adequada de vendas, porque você vende seu serviço. Então, você precisa saber vender. Não é o cliente quem tem que comprar de você, chegar, não importa o que você ofereça, não importa o que você faz, não importa o preço, eu quero comprar. Não é assim que funciona. Então, você precisa, sim, qualificar sua equipe comercial para poder vender mais e vender melhor, tá bom? Espero que essas 5 dicas tenham te ajudado, espero que eu tenha te trazido aqui estratégias que realmente funcionem para você. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui para você falar com a minha equipe, porque nós estamos à disposição para poder ajudar você, tá? Nós trabalhamos com diversos escritórios, então a gente tem experiência no seu segmento. Então assim, clica, fala com a nossa equipe e nós vamos ajudar vocês com certeza a ter um resultado eficiente, tanto na parte de marketing quanto na parte comercial, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado por chegar até aqui. Até mais.